Olá, seja muito bem-vindo ao canal Você Sem Dúvida. Meu nome é Micael, eu sou professor de matemática e neste vídeo eu vou dar continuidade às aulas do raio-x da prova de matemática do Enem. Em cada uma dessas aulas eu vou sempre abordar um único tema da matemática dentro de uma das 7 competências exigidas na prova de matemática e suas tecnologias da prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Na aula anterior, eu trabalhei dentro da competência 1 com conjuntos numéricos. Sendo mais específico, eu trabalhei com números racionais. E nesta aula, eu vou trabalhar dentro da competência 2 com uma das formas geométricas mais exigidas em todas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Só que antes de dizer qual é a forma que eu vou avaliar, eu quero apresentar para você a competência 2. O que é que ela exige de você na hora da resolução dos problemas? Deixa eu ficar um pouquinho menor aqui na tela e já trazer para você aí, a nossa competência 2. Eu vou fazer uma leitura e converso com você sobre essa competência. Olha só. A competência 2 exige de você o seguinte, utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Preste bem atenção. Quando a gente fala de geometria plana, especificamente, como vai ser o tópico abordado nessa aula, é preciso você entender que a geometria plana é o estudo da forma e das suas propriedades. Preste atenção, é o estudo da forma e não das fórmulas. Claro que as fórmulas são essenciais para que você consiga efetuar a parte operacional dos cálculos, porém, você precisa, além das fórmulas, compreender dentro de cada uma das formas geométricas todos os seus elementos, as suas propriedades e as suas medidas. Quando eu digo as principais formas geométricas, eu me refiro às seguintes, olha só, triângulo, quadriláteros, hexágonos e círculo e circunferência. Essas são as formas que, em geral, são exigidas de você com mais frequência na hora da prova. E nessa aula, especificamente, a gente vai trabalhar uma forma muito especial. Deixa eu mostrar aqui para você, o tema da nossa aula é esse aí. Circunferência, elementos e medidas. Como na aula anterior, eu vou resolver questões também aqui de provas anteriores, mostrando como ao longo do tempo das provas anteriores, esse conteúdo, circunferência, veio sendo cobrado. E como uma questão que ainda não foi da prova do Enem, uma questão inédita, eu quero apresentar para você uma tendência de como esse conteúdo poderá ser cobrado no Enem 2018. Agora, se você ainda não está inscrito no canal, você sem dúvida, inscreva-se para que você fique por dentro de todas as novidades que eu vou trazer aqui através do YouTube. E se você ativar o sininho de notificações, você será sempre o primeiro a ser notificado toda vez que um vídeo novo for postado aqui no canal. E se você gostar dessa aula, curta o vídeo e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, já que ele é totalmente gratuito. E para encerrar aqui a nossa conversa e eu dar início à aula, deixa eu dizer para você o seguinte. Para a nossa equipe, é fundamental que você deixe nos comentários críticas e sugestões para que nós possamos analisar como fazer esse trabalho cada vez melhor. Também é importante que você saiba que na descrição do vídeo tem um link para você fazer o download do material dessa aula e poder assim anotar de forma correta tudo aquilo que eu vou compartilhar aí na sua tela. Tudo bem? Feito esse acordo aqui entre a gente, deixa eu começar a nossa aula, uma aula muito importante. Eu já vou trazer aí para você a imagem da primeira circunferência, vou sair da tela, fazer alguma discussão teórica com vocês, depois eu volto aqui para a gente dar início à resolução de exercícios. Vamos lá? Deixa eu sair aqui da tela e vamos começar aqui apresentando os elementos da circunferência e logo após as suas medidas. Deixa eu inicialmente apresentar aqui alguns elementos da circunferência. Deixa eu destacar aqui esse ponto que eu vou chamar de centro da circunferência, vou chamar de ponto O, e a partir daí eu quero destacar alguns elementos fundamentais. Imagine você o seguinte, se eu pegar um ponto P qualquer da circunferência e ligar esse ponto P da circunferência a esse ponto O, que a gente chama de centro, esse segmento daí é conhecido como raio, e ele é muito importante. Deixa eu anotar isso aqui, raio da circunferência. O raio, gente, é qualquer segmento de reta
que vai partir do centro da circunferência a um ponto qualquer da circunferência. Eu poderia, por exemplo, aqui destacar um outro ponto. Deixa eu pegar esse ponto aqui, ó. Vou chamar de ponto Q. E se eu ligar o ponto Q ao ponto O, que é o centro da circunferência, eu vou ter aqui um outro segmento que a gente também chama de raio. Claro, eu tenho certeza que você já tem esse conhecimento, mas eu quero aqui só destacar esses elementos que eu vou usar para resolver algumas questões. Então, o segmento OP e o segmento OQ são exemplos de raio para essa circunferência. É importante destacar o seguinte: uma circunferência tem infinitos raios, porém, eu posso dizer que a medida do segmento OP, por exemplo, podia ser OP, OK ou qualquer outro raio, a gente vai representar sempre pela letra R de raio. Todos os raios têm medidas iguais. Então, raio é um elemento muito importante que a gente vai usar em quase todos os cálculos, no caso aqui, já envolvendo as medidas que eu vou apresentar daqui a pouco. Segundo elemento importante da circunferência, a gente chama esse elemento de corda. Deixa eu anotar aqui, ó, corda. Bom, o que vem a ser uma corda? Preste atenção. Eu vou considerar aqui dois pontos da circunferência. Esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto X e esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto Y. E aí eu vou ligar o ponto X ao ponto Y por este segmento aqui que eu vou destacar na cor verde. Este segmento daí é chamado de corda. E aí você começa a perceber o seguinte, que se eu pegasse, por exemplo, vamos imaginar aqui uma situação, e eu ligasse o ponto P ao ponto Q. Esse segmento, ele está ligando dois segmentos de uma circunferência. E a gente também pode chamar esse segmento de corda. Então, deixa eu anotar aqui e fazer algumas observações com você. Ó. O segmento XY, o segmento PQ, são exemplos de corda. Agora, é importante que você perceba o seguinte. Olha só, toda circunferência tem infinitos raios. Basta você pegar qualquer um dos infinitos pontos da circunferência e ligar ao centro da circunferência que você vai estar representando um raio. E é importante destacar que todos eles têm medidas iguais. Porém, no caso das cordas, a coisa muda um pouco. Também eu posso dizer que toda a circunferência tem infinitas cordas. Inclusive, é importante você ficar atento, porque eu vou trazer uma aula aqui onde eu vou falar especificamente desse elemento. Mas, continuando aqui a nossa primeira aula, eu devo dizer para você o seguinte, que apesar de uma circunferência apresentar infinitas cordas, percebe-se claramente aqui nesse desenho que a medida dessas cordas podem ser diferentes. No caso aqui do segmento XY, nitidamente você percebe que ele tem uma medida maior que a do segmento PQ. Então, as cordas, que são infinitas, têm medidas diferentes. Os raios, que também são infinitos, têm sempre medidas iguais. Claro que eu estou me referindo à análise dentro de uma mesma circunferência. Porém, dentro dessas cordas, se destaca uma que é a mais especial de todas, que é a chamada corda máxima. Tendo em vista que todas elas têm medidas diferentes, a gente pode destacar uma que vai se sobressair em relação a todas as outras cordas, que a gente chama de corda máxima, e talvez esse nome te pareça um pouco estranho, mas se eu chamar de diâmetro, você vai ficar muito mais familiarizado com esse elemento. Deixa eu sair aqui da tela e abordar algumas observações sobre essa importante corda. Veja só, eu vou destacar aqui, nesta cor preta, um segmento que eu vou chamar de corda, mas ele vai ser muito especial, porque como ele vai passar pelo centro da circunferência, essa corda aqui que eu vou chamar de corda AB é o que a gente chama de corda máxima. Então, eu vou anotar isso aqui com muito cuidado para você aqui. Vou fazer uma observação. Existe dentro da circunferência uma corda que a gente chama de corda máxima, mas que em geral é conhecida como diâmetro. Eu vou anotar isso aqui entre parênteses. Ó. Vou botar aqui diâmetro. Então, o nome corda máxima e diâmetro, na verdade, fazem referência ao mesmo elemento.
Quando você analisa a corda máxima, perceba comigo aqui o seguinte. Ó, esse segmento que vai do ponto B até o centro é um raio. Deixa eu representar aqui pela medida R de raio. Já este outro segmento aqui, ó, que vai do ponto A até o centro, também é um raio. E esses dois raios, eles se juntam e formam essa corda máxima. E perceba que aqui, ó, a medida também é R. Logo, a gente pode dizer o seguinte: se eu representar o diâmetro pela letra D maiúsculo, a medida desse diâmetro vai ser o dobro da medida do raio da circunferência. Destacando aqui esses elementos, eu quero trazer para você aqui agora algumas medidas da circunferência. Olha aí na sua tela que você vai ver uma nova circunferência, onde eu quero destacar aqui duas medidas bem especiais. Primeira delas, deixa eu anotar aqui, ó, é o perímetro da circunferência. Esse vai ser o primeiro elemento que eu vou abordar aqui. Bom, o que é o perímetro? É exatamente a medida linear de uma volta completa sobre a circunferência. Vamos destacar aqui, ó, o ponto O, que é o centro da circunferência. Vamos destacar aqui um ponto P da circunferência. E eu vou ligar o centro ao ponto P, destacando aqui a medida de um raio. O perímetro da circunferência, ou a medida linear de uma volta completa, é calculado de forma muito simples pela fórmula C igual a 2, que multiplica π, que multiplica a medida do raio. É importantíssimo que você tenha em mente como calcular esse perímetro. A outra medida que eu quero destacar aqui é a medida da área de uma circunferência. Ou seja, eu quero que você pense o seguinte: quando você traça uma circunferência, ele delimita uma região, né? Como é que eu faço para calcular a área dessa região? Deixa eu pintar aqui, por exemplo, essa região aqui na cor verde. Ó. Eu tenho aqui toda essa região limitada pela circunferência. Para você calcular a área dessa região, você vai usar uma fórmula muito simples, que é π multiplicado pelo quadrado da medida do raio. Pronto, pessoal. Até esse momento, eu apresentei elementos básicos como corda, raio, corda máxima, que a gente chama de diâmetro. Representei duas medidas básicas da circunferência, que é o perímetro e a área delimitada pela circunferência. Agora, eu quero apresentar para você aqui, ó, um elemento também muito importante da circunferência, que é a coroa circular. Eu vou sair da tela e vou encerrar com a coroa circular esse apanhado básico, preste atenção, básico, e que vai ajudar a gente a resolver algumas questões que já caíram na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, para que você faça uma leitura correta de como esse tópico é cobrado. Deixa eu sair aqui da tela e fazer para você aqui algumas observações importantes. Deixa eu colocar aqui o seguinte, ó, coroa circular. Isso é o que a gente vai trabalhar agora nessa parte final desse resumo teórico. Gente, a coroa circular é exatamente essa região que eu vou destacar aqui. Ó. Preste atenção. Ela é exterior à circunferência de contorno verde, porém interior à circunferência de contorno meio alaranjado aí. Então, eu posso destacar assim para você. Eu tenho aqui uma circunferência menor, que tem raio, que eu vou representar pela letra R minúsculo, e tem também uma outra circunferência de contorno alaranjado, que ela é uma circunferência maior, tem uma área maior, e que eu vou representar a medida do seu raio por Rzão, por R maiúsculo. E aí eu quero pensar para você o seguinte: como é que a gente faz para calcular a área de uma coroa circular? Bastante simples, perceba se não. A gente vai pegar a área do círculo, ou a área delimitada pelo círculo maior, e se desse círculo maior a gente retirar a área delimitada pelo círculo menor, vai sobrar exatamente a região amarelada da coroa. E aí preste atenção, para calcular
a área do círculo maior, a gente tem a seguinte fórmula. Olha só, π multiplicado pelo quadrado da medida do raio do círculo maior. Para calcular a área do círculo menor, a gente faz π multiplicado pelo quadrado do raio do círculo menor e a gente estaria assim achando a área da coroa. Deixa eu melhorar isso aqui para a gente. Ó. A área da coroa, eu estou colocando aqui somente coroa, mas entenda a coroa circular, certo? Eu teria π multiplicado pelo quadrado de R menos π multiplicado pelo quadrado de R. Perceba nesse momento que esse π aqui pode ser entendido como um fator comum aí nessas duas multiplicações. E aí eu posso encerrar da seguinte forma. A área da coroa circular vai ser π multiplicado pelo quadrado de R menos o quadrado de R. E com isso aqui, ó, a gente encerra esse resumo teórico com uma fórmula para calcular a área da coroa circular. Pessoal, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar início à resolução de 4 exercícios. Espero que com esses exercícios você se torne mais competitivo e conquiste os pontos que você precisa para a sua tão sonhada aprovação. Vamos lá? Deixa eu sair aqui da tela e vamos ao comentário de 4 questões. Um homem, determinado a melhorar sua vida, resolveu andar diariamente numa praça circular que há em frente à sua casa. Todos os dias ele dá exatamente 15 voltas em torno da praça, que tem 50 metros de raio. Use 3 como aproximação para π. Qual é a distância percorrida por esse homem em sua caminhada diária? Estão aqui as alternativas. Eu vou trazer aqui a imagem de uma circunferência para que a gente pense nessa circunferência como sendo o contorno da praça circular. Aí a coisa funciona assim. Ó. Todo dia, esse camarada vai sair de um ponto P, que eu vou chamar ponto de partida, e vai dar 15 voltas em torno dessa praça circular. E a gente quer saber qual é a distância percorrida por esse homem em sua caminhada diária. Deixa eu destacar aqui novamente. Todos os dias ele dá 15 voltas em torno da praça. Outra coisa importante de se destacar aqui é o seguinte. A praça tem 50 metros de raio. Então eu posso fazer o cálculo dessa questão da seguinte forma. Eu vou representar pela letra D a distância diária percorrida por esse homem. E ela vai ser igual a 15 vezes o perímetro do contorno dessa praça, que na verdade é o contorno de uma circunferência. E para fazer esse cálculo é muito simples, porque essa distância D vai ficar igual a 15 multiplicado pelo perímetro de uma circunferência, que é calculado por 2, que multiplica π, que multiplica a medida do raio. A questão já traz para a gente a medida de π aproximada como sendo 3, a medida do raio aproximada como sendo 50. Então, eu vou colocar aqui 3 para a medida de π, 50 para a medida do raio e efetuar esses cálculos. E aí vai terminar assim, D igual a 15, que multiplica. Deixa eu fazer aqui dentro. 2 que multiplica 3 dá 6. 6 que multiplica 50 vai dar 300. E aí a distância percorrida por esse camarada todo dia é resultado da multiplicação de 15 por 300, que dá 4.500 metros. Agora, se você olhar as alternativas, estão todas em quilômetros. E aí é importante que você fique atento. Quando a gente vai transformar uma medida de comprimento de quilômetros para metros, a gente multiplica essa medida por 1.000. Agora, no caso contrário, se a gente for voltar do metro para quilômetro, a gente vai pegar essa medida e vai dividir por 1.000. E dividir por 1.000 é muito simples. É só deslocar para a esquerda a vírgula 3 casas.
E aí, finalmente, eu chego à conclusão que a distância diária percorrida por esse homem vai ser 4,5 quilômetros. E concluindo essa questão, eu posso dizer que o resultado dela está na alternativa E de Esperança. Tradicionalmente, uma pizza média de formato circular tem diâmetro de 30 centímetros e é dividida em 8 fatias iguais. Quando eu falo fatias iguais aqui, entenda mesma área. Uma família, ao se reunir para o jantar, fará uma pizza de formato circular e pretende dividi-la em 10 fatias também iguais. Perceba aqui, que são 10 fatias de mesma área. Entretanto, eles desejam que cada fatia dessa pizza tenha o mesmo tamanho, ou seja, a mesma área, de cada fatia da pizza média, quando dividida em 8 fatias iguais. E a questão quer saber o seguinte: qual o valor mais próximo do raio que deve ser feita a pizza em centímetro para que eles consigam dividi-la da forma pretendida? Use 2,2 como aproximação para a raiz quadrada de 5. Estão aqui as alternativas e eu quero resolver essa questão para vocês a partir de agora, trazendo inicialmente a imagem de 2 pizzas. Essa daqui eu quero que seja a pizza média, aquela pizza que é dividida em 8 fatias iguais e que tem diâmetro igual a 30 centímetros. Essa outra pizza aqui vai ser a pizza da família. Se liga, a pizza da família vai ter exatamente 10 fatias com a seguinte exigência: a área de cada uma dessas 10 fatias deve ser exatamente igual à área de cada uma das 8 fatias da pizza média. A questão quer saber, na verdade, qual é a medida do raio que a circunferência da pizza da família deve ter. Se a pizza média tem diâmetro igual a 30 centímetros, eu posso dizer que a medida do raio é igual a 15. E aí, para achar a área de uma fatia da pizza média, o que é que eu devo fazer? Eu vou usar o seguinte cálculo. Π multiplicado pelo quadrado de R daria a área da pizza toda. Só que eu vou ter que pegar esse valor aqui e dividir por 8, que é a quantidade de fatias. Se liga que raio agora é 15. Então, eu vou ter π multiplicado pelo quadrado de 15, tudo isso dividido por 8. Se liga que essa expressão daqui, ela determina a área de uma das 8 fatias. Só que a área de cada fatia dessa daqui é exatamente igual à área de cada fatia da pizza da família. Então, eu posso dizer que a fatia da pizza da família tem área π multiplicado pelo quadrado de 15, tudo isso dividido por 8. Agora, pensa comigo. A pizza da família tem 10 fatias. Então, eu posso dizer assim: a área da pizza da família, deixa eu colocar aqui um F entre parênteses, é igual a 10 vezes a área de uma fatia, que é π multiplicado pelo quadrado de 15, tudo isso dividido por 8. E eu quero descobrir a medida do raio dessa pizza. Se liga, se você for calcular a área da pizza da família pela fórmula da área da circunferência, você teria π multiplicado pelo quadrado de R, e essa área aqui tem que ser igual a 10, que multiplica π, que multiplica o quadrado de 15, resultado esse dividido por 8. Se liga que se eu simplificar π com π, eu começo a ajeitar a minha conta. Eu ainda posso simplificar 10 por 2, que vai dar 5, e posso também simplificar o 8 por 2, que vai dar 4. E aí vai ficar assim, o quadrado de R
é igual a 5, que multiplica o quadrado de 15, tudo isso dividido por 4. E aí eu vou conseguir calcular a medida do raio da pizza da família. Se liga, ó, eu tenho aqui ó, o quadrado de R. Olha o que é que eu vou fazer, viu? Eu vou ter R igual a raiz quadrada de 5, que multiplica o quadrado de 15, dividido por 4. Ó, dentro do radical eu só tenho multiplicação e divisão, o que facilita a minha vida. Se liga aqui, ó, a raiz quadrada do quadrado de 15 é muito simples, ó, é igual a 15. A raiz quadrada de 5, eu não sei o valor, então ele não vai sair do radical. Vai ficar aqui, ó, raiz quadrada de 5. Agora, a raiz quadrada de 4 é 2, e eu vou encerrando aqui a minha conta. Agora, se liga. A questão pede para a gente utilizar a aproximação para a raiz de 5 como sendo 2,2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa raiz quadrada de 5, vou substituir por 2 multiplicado por 2. Gente, se você multiplicar 15 por 2,2, você pega esse resultado e divide por 2. Mas eu vou fazer assim. Eu vou pegar 15 e vou multiplicar por 1,1. O que seria isso? Seria 2,2 dividido por 2. E, finalmente, eu vou encontrar a medida do raio. Porque 15 multiplicado por 1,1 vai dar 16,5 centímetros. Com isso, eu concluo essa questão e o gabarito é letra B. Uma empresa de telefonia celular possui 2 antenas que serão substituídas por uma nova mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2 km, cujas circunferências se tangenciam no ponto O, como mostra a figura. O ponto O indica a posição da nova antena e sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangenciará externamente as circunferências das áreas de cobertura menores. Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em... A questão traz aqui as alternativas e, para responder, eu quero levar você para o próximo slide, onde você está vendo aí ó, a imagem da área de cobertura de cada uma das duas antenas, antena 1 e antena 2. Perceba o seguinte, ó, a área de cobertura da antena 1 e da antena 2 são círculos cujas circunferências se tangenciam no ponto O. Olha ali o ponto O em destaque. Naquele mesmo ponto O, será colocada uma nova antena mais potente e que terá uma área de cobertura maior. Você na figura percebe aí, ó, nessa linha tracejada aqui, uma circunferência que vai determinar a área de cobertura da nova antena. E o que é que a gente quer saber? Veja só, a área de cobertura da nova antena vai cobrir a área que anteriormente era coberta pelas antenas 1 e 2 e haverá uma ampliação. O que a gente quer descobrir é a área dessa ampliação. Vê só como é simples a lógica. Eu vou pegar a área de cobertura da nova antena e dela eu vou subtrair, né, a área de cobertura da antena 1 e da antena 2. O que sobrar é a nova área de cobertura, é a ampliação da área de cobertura. Ficou claro aí na lógica? Então deixa eu sair aqui para fazer esse cálculo para você nos mínimos detalhes. Primeiro eu quero que você perceba o seguinte. Aqui está a área de cobertura da antena 2. Essa área de cobertura é delimitada por uma circunferência que tem raio de 2 km. Então eu posso dizer que o diâmetro dessa circunferência aqui, ó, que determina a área de cobertura da antena 2, vai ser de exatamente 4 km. E esse diâmetro vai ser exatamente o raio da circunferência que vai delimitar a área de cobertura da nova antena. Com isso, eu já consigo calcular essa área de cobertura da nova antena,
que vai ser calculado assim, ó, π multiplicado pelo quadrado de 4. Ou seja, vai ser o quadrado de 4 é 16, e a área de cobertura da nova antena vai ser 16 π quilômetros quadrados. Agora, preste atenção, viu? Vou olhar agora para a área de cobertura da antena 1. Eu posso dizer para você o seguinte, ó, partindo do centro da área de cobertura da antena 1, a gente sabe que esse raio daqui tem exatamente 2 quilômetros. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou calcular a área de cobertura de alcance da antena 1. Como é uma circunferência de raio 2 km, essa área vai ser π multiplicado pelo quadrado de 2, e 2 ao quadrado é 4, né? Então, eu vou ter 4π quilômetros quadrados. Agora, eu posso descobrir qual foi a área de ampliação na área de cobertura da nova antena. Lembre-se que a nova antena vai ficar nesse ponto O aqui. Então, para calcular essa área ampliada, eu vou fazer o seguinte. Ó. Primeiro, deixa eu colocar aqui. Ó, área ampliada. E aí eu vou fazer o cálculo. Vai ser 16π quilômetros quadrados menos 2 vezes 4π quilômetros quadrados. Se liga que 4π quilômetros quadrados é a área de cobertura da antena 1, que tem o mesmo valor da área de cobertura da antena 2. Aí por isso é que eu estou multiplicando esse resultado por 2. E aí eu vou encontrar aqui 16π quilômetros quadrados menos 8π, vai sobrar aqui, ó, 8π quilômetros quadrados, como sendo a área de cobertura ampliada. E o gabarito dessa questão você vai encontrar na alternativa A de aprovação. O cancro cítrico causado por bactéria é uma das mais graves doenças da citricultura brasileira. O seu controle é regulado por lei, que determina a erradicação, plantas arrancadas pela raiz, em um raio Rzinho de 30 metros em torno do foco de contaminação, sendo que um produtor consciente coloca em rigorosa observação as plantas localizadas em um raio Rzão de até 90 metros desse foco, conforme mostra a figura, em que as circunferências concêntricas determinam a região erradicada e a região em observação. A área da região em observação em torno do foco de contaminação tem. Aí a questão traz aqui as alternativas em que a gente pode encontrar a área da região em observação. Para responder essa questão, eu vou levar você para o próximo slide, onde você vai ter todos os dados aí e eu vou ter um pouquinho mais de espaço para responder essa questão. Observe comigo o seguinte. A área da região em observação, que eu vou destacar nessa cor verde aqui, é uma coroa circular. Perceba que a área da região erradicada é delimitada por uma circunferência que tem o raio aqui, que eu estou destacando em vermelho, com 30 metros. Já a circunferência da área de observação, ela tem, na verdade, 90 metros. E aí eu quero saber qual é a região em observação. Na verdade, isso seria calcular a área de uma coroa circular. Como é que a gente faz isso? Ó, a área da coroa circular é igual a π, que multiplica o quadrado de Rzão menos o quadrado de Rzinho. E aí, para efetuar esse cálculo, o que é que eu faço? π multiplicado pelo quadrado de 90 menos o quadrado de 30. E aí eu vou fazendo os cálculos aqui, ó, e vou encontrar a resposta. π multiplicado ao quadrado de 90 dá
8.100 menos 30 ao quadrado, que dá 900. Efetuando aqui os cálculos, ó, a gente vai ter que 8.100 menos 900, isso vai dar 7.200 pi metros quadrados. Essa daqui, ó, é a área em observação, e o gabarito dessa questão você encontra na alternativa D. Então, pessoal, com isso eu concluo aqui a segunda aula do raio-x da prova de matemática do Enem. Nessa aula, trabalhamos uma importante forma geométrica, que é a circunferência, e alguns dos seus elementos, mostrando aí algumas questões que foram aplicadas em provas anteriores, e nessa última questão eu apresento uma tendência de como esse assunto pode vir a ser cobrado no Enem 2018. Se você gostou da aula, curta o vídeo e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, já que é totalmente gratuito. E como já falei, é importantíssimo para a nossa equipe que você deixe comentários com críticas e sugestões para que nós possamos avaliar como fazer o nosso trabalho cada vez melhor. Com isso eu encerro essa aula. Um abraço do professor Micael e até o próximo vídeo.